lição de número 7 da nossa revista, e vai falar a respeito do lugar santo. Era um lugar que ficava no tabernáculo, que é justamente a lição que nós estamos trabalhando nesse trimestre. Na aula anterior, nós falamos sobre as cortinas do tabernáculo. Vimos que cada uma daquelas cortinas, com suas respectivas cores, elas apontavam para a obra redentora de Jesus, sobretudo expiatória. E hoje nós vamos entrar no lugar santo. Nós observamos nessa lição que o tabernáculo ele foi construído por ordem de Deus a Moisés, no período em que os judeus estavam peregrinando rumo à terra prometida, à terra de Canaã, e Deus, no decorrer daquela jornada, vai pedir para Moisés construir um tabernáculo para que ele pudesse, de uma forma simbólica, habitar no meio do povo, até porque Deus ele é onipresente. Deus ele está presente em todos os lugares, e Deus ele habita por intermédio da sua onipresença em todos os lugares. Só que no tabernáculo seria uma habitação contínua, permanente. Seria uma forma de Deus poder estar mais próximo do povo, para que houvesse aí um relacionamento melhor entre Deus e os descendentes de Abraão, Isaac e Jacó. Moisés recebe a ordem de Deus. Deus capacita Bezaleel e Aholiabe para construírem aquele tabernáculo. Deus vai falar para o povo, usar Moisés para dizer ao povo para trazer ofertas para a construção do tabernáculo, porque o tabernáculo precisaria ser construído mediante as ofertas que eram trazidas pelo povo. E o que me chama a atenção é que o povo trouxe tantas ofertas, estava trazendo tantas ofertas, que os construtores do tabernáculo tiveram que dizer para Moisés, falar para o povo parar um pouco de trazer oferta, porque estavam trazendo demais. Era muito ouro, muita prata, cobre, tecidos, todo o material que foi utilizado no tabernáculo foi utilizado com as doações e as ofertas dos irmãos. Pois bem, o tabernáculo foi construído, ele tem as dimensões da nossa lição aqui, como que ele funcionava. Tinha o pátio, tinha o redor do tabernáculo, com as cortinas, o pátio. Dentro do pátio ficava o quê? Qual era o primeiro móvel que ficava dentro do pátio, quando se passava pela porta? O altar do holocausto. Foi o que nós estudamos há 3 lições atrás. Falamos das cortinas, depois falamos da pia de bronze, depois falamos do altar. Então, quando o judeu entrava no tabernáculo, o primeiro móvel que ele se deparava era com o altar do holocausto. Ali no altar do holocausto, o sacerdote ele oferecia um sacrifício pelos pecados do povo. Então, a pessoa cometia um determinado pecado, ela providenciava um animal para ser sacrificado no seu lugar. Esse animal também não poderia ser qualquer tipo de animal. Esse animal ele deveria ser um cordeiro macho de 1 ano e sem mácula. Isso apontava para Cristo, né? Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que não tem defeito, que não tem mácula, que é perfeito, que é maravilhoso. Então, o ofertante trazia a sua oferta, que era o seu animal. O sacerdote amarrava aquele animal em cima do altar do holocausto, colocava as mãos sobre a cabeça daquele animal. O ato dele colocar as mãos sobre a cabeça do animal, o animal está... Imagina que isso aqui é o altar do holocausto, o animal está aqui em cima amarrado. Então o sacerdote amarrava ele pelos chifres, colocava a mão sobre a cabeça dele, e ali ele fazia uma transferência de pecados.
Ou seja, aquele animal inocente, ele iria morrer no lugar de um pecador, de um culpado. Então, os pecados do pecador eram transferidos para aquele animal. E ali ele sacrificava e derramava o sangue daquele animal sobre o altar do holocausto. Ali era feito o que nós chamamos de expiação de pecados. Depois do altar do holocausto, nós tínhamos a pia de bronze, que nós estudamos na penúltima aula. A pia de bronze era um móvel que também ficava no altar do holocausto, no pátio. Também era um móvel que ficava no pátio. Ele ficava depois do altar. Aqui ficava a porta, o altar do holocausto e depois tinha a pia de bronze. Qual era a finalidade da pia de bronze, conforme nós estudamos? Era para o sacerdote se lavar antes de realizar os seus trabalhos ali dentro do tabernáculo. Tinha que se lavar antes e depois. Tá? Também apontava para Jesus, a pia de bronze. Jesus, aquele que limpa-nos os nossos pecados, aquele que nos purifica. Então tinha a pia de bronze. Depois tinha as cortinas. As cortinas, elas estavam ao redor do tabernáculo, né, que eram os muros, né? As cortinas, elas eram feitas também de materiais especiais, de várias cores, e cada uma das cores apontavam para a obra expiatória de Jesus. Hoje, irmãos, nós estamos fazendo esse passeio pelo tabernáculo. Nós estamos fazendo aqui uma síntese de uma maneira bem resumida para os irmãos entenderem, que hoje nós vamos entrar em um lugar do tabernáculo muito especial. Todo tabernáculo por si só ele é especial, mas esse lugar, ele é um dos lugares especiais. Ainda tem um lugar mais especial do que esse. Nós vamos entrar aí nas próximas aulas. Deixa eu ver se já é na próxima. Na próxima aula é o lugar santíssimo, ou o santo dos santos. Mas hoje nós vamos por parte, vamos entrar no lugar santo. O lugar santo era um local que ficava também no tabernáculo, depois ficava no pátio, passava o pátio, tinha o pátio, depois ficava o lugar santo, tá? No tabernáculo, irmãos, havia uma porta e 2 véus. Nós vamos ver que tinha a porta e além das portas, a porta tinha os véus, conforme nós estudamos. E esses 3 elementos, na realidade, eles impediam a entrada de pecadores na presença de Deus. Ou seja, Deus é um Deus santo. Deus, ele não admite que o pecador ele se aproxime dele de qualquer maneira. Não. Por isso que nós precisamos da obra expiatória de Cristo para nos aproximarmos de Deus. Porque se não fosse por intermédio de Jesus, nós jamais conseguiríamos nos aproximar de Deus. Só conseguimos por intermédio de Jesus. Só que também nós não podemos nos aproximar diante de Deus de qualquer maneira. Tem que ter uma reverência, tem que ter todo um preparo para que nós venhamos nos achegar à presença de Deus. Isso também acontecia no tabernáculo. O pecador não poderia entrar de qualquer forma no tabernáculo. E no tabernáculo ele não poderia entrar nesse lugar, chamado lugar santo. O pecador ele tinha limites de acesso no tabernáculo. Se ele entrasse, ele morria. E se o sacerdote entrasse no lugar santíssimo, que só o sumo sacerdote poderia entrar, ele também morria. Então, irmãos, no tabernáculo havia limites. O pecador poderia entrar, poderia oferecer o seu sacrifício, mas ele não poderia ultrapassar as barreiras estabelecidas por Deus. O caminho para Deus, irmãos, ele começava no tabernáculo com o derramamento de sangue inocente dos animais, a fim de restaurar a vida do pecador. Então a primeira coisa que o pecador fazia quando ele entrava no tabernáculo era oferecer sacrifício. Ele não poderia ficar dando voltas no tabernáculo, passeando no tabernáculo, fazendo o que nós chamamos de um tour. Não. Se ele fosse ao tabernáculo, ele tinha que ir com uma finalidade, com um propósito exclusivo.
que era oferecer sacrifícios para que houvesse o perdão dos seus pecados. Então, a primeira coisa que ele fazia era oferecer sacrifício. Então, iniciava-se a sua entrada no tabernáculo com o derramamento de sangue. Isso era fato. Tá? E de sangue inocente, porque não era o sangue dele que estava sendo derramado. Então nós temos que entender que no tabernáculo o derramamento de sangue é sempre de um inocente, nunca de um pecador. O inocente morria no lugar do culpado. Isso nos remota a Cristo, né? O inocente que morreu no nosso lugar, para que nós tivéssemos vida, e vida com abundância. Ali eram ministrados sacrifícios. Mas no tabernáculo também, além do derramamento de sangue, além dos sacrifícios que eram realizados no tabernáculo, nós também podemos observar que o tabernáculo era um local de adoração e reverência. Por quê? Porque os sacerdotes, eles tinham que estar sempre em reverência a Deus no tabernáculo. Por exemplo, se o sacerdote entrasse no tabernáculo e oferecesse um sacrifício sem antes passar pela pia de bronze, ele morria. Então ele tinha que ter reverência. Se um sacerdote entrasse no lugar santíssimo, ele morria. Ele tinha que ter reverência. Ele tinha que entender que ele estava na presença de Deus. Que ele estava em um local santo. Em um local onde Deus habitava. Isso aponta, meus irmãos, para os dias de hoje. Será que nós temos essa mesma reverência quando nós entramos na presença do Senhor em sua casa? Será que nós temos essa mesma reverência quando nós viemos para a igreja adorar ao Senhor nosso Deus, buscar a presença do Espírito Santo, louvar o nome de Jesus? Será que nós temos reverência na casa do Senhor da mesma forma como os sacerdotes, irmão Wilson, tinham quando eles entravam no tabernáculo? Como que está a nossa reverência hoje em dia? Nós podemos observar nas igrejas aí afora, por onde nós podemos passar, que há uma falta de reverência muito grande na casa do Senhor. Muito grande, sabe? As pessoas fazendo o que bem entendem, agindo de qualquer forma, não se vestindo de uma maneira que convém, de uma maneira como um crente deve se vestir. Então, uma falta de reverência muito grande, irmãos, das pessoas que não entendem que ali é um local santo. Ali é um local onde Deus habita. Ali é um local onde nós temos que ir com um propósito único de adorar a Deus. Igreja, nós viemos à igreja para adorar, para buscar a Deus. Eu tinha um pastor que dizia que nós fazemos o culto. O culto quem faz é você. Se nós viemos para o culto apenas para observar, nós vamos ser um observador. Agora, quando nós viemos ao culto com o intuito em nossos corações de adorarmos ao Senhor nosso Deus, Deus ele recebe a nossa adoração. Então, a igreja, meus irmãos, é um local de adoração, de buscarmos a Deus, de glorificarmos ao Senhor. Nossa igreja, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério da Bíblia, é uma igreja pentecostal. Nós cremos na manifestação dos dons espirituais, nós cremos no batismo no Espírito Santo com sinal evidencial do falar em línguas. Nós viemos para adorar de uma forma mais simples. Nós somos uma igreja barulhenta. Barulhenta porque somos pentecostais. Barulhento no sentido de adorarmos de uma maneira mais, de uma forma, um tom de voz mais alto. Mas temos que, irmãos, que nos atentar para este ensinamento do tabernáculo. Adorarmos ao Senhor nosso Deus, buscarmos ao Senhor e termos reverência na sua casa. Isso que nós também precisamos ter. Reverência no momento
quando nós colocarmos os nossos pés. Você observa que tem muitos lugares por aí afora que as pessoas perderam a reverência de uma tal forma que elas não se atentam aos detalhes do culto. Eu aprendi, meu irmão, algumas coisas que nós temos que... Eu entendo que é muito interessante nós observarmos num culto. Lá em Palmas, na Assembleia de Deus, lá em Palmas, no Tocantins, quando os irmãos iam fazer o pastor convocava, falava para a igreja, queria fazer a leitura oficial do culto, os irmãos se colocavam de pé. O pastor falava, vamos ler a leitura oficial. Aí a igreja se colocava em pé. A Assembleia de Deus em Palmas, no Tocantins, não lê a palavra sentado. Eles sempre se colocam em pé porque eles vão dizer que isso é um sinal de reverência à palavra de Deus e que por esse motivo eles se colocam de pé. Então eu vejo que é um sinal de reverência. Aqui em São Paulo, irmãos, varia muito. Isso é uma questão cultural, né? Aqui em São Paulo tem muitas igrejas que não têm essa cultura. Nós não estamos falando de pecado, de erro, não. Estamos falando de questão cultural, né? Aqui em São Paulo, algumas igrejas, muitas igrejas, não têm esse hábito de se colocar em pé para ler a palavra. Aqui nós ainda não ainda estabelecemos ainda como que nós iremos proceder, até porque a igreja é nova, né? Mas depois eu vou falar com o irmão José Carlos, que está conosco, para nós vermos como é que nós vamos proceder na questão da leitura oficial, se nós vamos estabelecer este hábito de nos colocarmos em pé para ler a palavra do Senhor em sinal de reverência, ou se os irmãos entenderem que não há necessidade, que nós podemos ler sentado, como é feito no Ministério do Belém, no Ministério de Madureira, podemos sentar. Então, mas eles entendem que é uma questão de reverência. Um entendimento da Assembleia de Deus lá no Nordeste. As igrejas do Nordeste, de modo geral, né? Elas têm esse hábito. Mas temos que ter o que? Reverência. Se for para ler, quando ler a palavra do Senhor, se não ficar em pé, mas que pelo menos leia com reverência quando estiver sentado. Não se distraia, né, com o celular, não se distraia com a pessoa que está do lado, mas sempre temos a ideia da reverência. Se ler sentado, mas ler com reverência. Se ler em pé, ler com reverência. Mas o foco é a reverência. Outra coisa que me chama a atenção, que na Assembleia de Deus em Palmas, em Tocantins, na leitura da palavra, irmãos, ninguém entra e ninguém sai da igreja. Ninguém. Vamos ler a palavra, os irmãos se colocam em pé, mas quem está fora não entra, e quem está dentro não sai. Os irmãos chegam, eu cansei de chegar. Na leitura, no momento da leitura da palavra, que eu trabalhava, eu chegava, eu tinha que ficar do lado de fora. Para na porta. Os irmãos estão lendo a palavra. E ai de mim se eu entrasse dentro da igreja, meu irmão. Todo mundo parava e ficava me olhando. Os irmãos param, deixam de ler, param e ficam te olhando. Então a pessoa passa vergonha. Não pode. A pessoa fica do lado de fora, terminou a leitura, o pastor faz a oração. Fez a oração, aí entra. Quem está dentro está a leitura, então espera terminar de ler a palavra. Terminou de ler a palavra, a pessoa levanta, depois da oração, vai, bebe água, vai no banheiro. Mas eles entendem que é um hábito de reverência no culto, né? Outra coisa, no culto, lá no momento da pregação da palavra, quando o pregador está pregando, ninguém fica transitando, quase ninguém, nunca pode dizer ninguém, mas 99,9% dos irmãos não levantam no momento da pregação da palavra. O pastor já fala, irmão, se você quer levantar para ir no banheiro, levante, vá no banheiro, quer beber água, vá, beba sua água. Mas, meu irmão, no momento da pregação da palavra, não fique andando pela igreja, indo no banheiro, indo beber água. Você tira a atenção do pregador. Você está com um ato de irreverência. Então os irmãos ficam sentadinhos no momento da pregação. Sempre tem um. É deixar de ter reverência a Deus também.
reverência. Então você veja como é bonito, né? Você ter uma reverência desde o início do culto. Os irmãos chegam, por exemplo, lá, os irmãos chegam no culto, eles dobram os joelhos, oram, e só levantam da oração quando o pastor toca lá o sininho. É que eu tenho que comprar um aqui também. Né? Mas só levanta quando toca o sininho, ou seja, reverência. Né? Aqui nós já estabelecemos isso, vai ser, porque assim, irmãos, nós temos o estatuto da nossa igreja, só que o estatuto da igreja e o regulamento interno, ele ainda não foi registrado em cartório. Eu tenho que registrar o estatuto, eu tenho que tirar o CNPJ da igreja, eu tenho que formar a diretoria da igreja. Então, como nós ainda não temos pessoas disponíveis ainda, numa certa quantidade, para formarmos a diretoria e registrarmos o estatuto, eu ainda não coloquei em prática isso, mas vai ser uma cultura nossa, um hábito dos irmãos chegarem, dobrarem os seus joelhos e orarem. Chegou na igreja, dobra o joelho, ora, vamos orar, vamos buscar a face de Deus, e assim que o pastor iniciar o culto, nós levantamos e iniciamos o culto. Mas é uma questão de reverência. Então nós estamos falando aqui sobre reverência, que era o mesmo que tinha no tabernáculo. Reverência do início ao fim do culto. A reverência não pode ser apenas no início ou no meio, ela também tem que ser no fim. Terminar o culto, os irmãos se confraternizam, a paz do Senhor, tudo bem e tal. Na verdade, o culto, vamos supor, o culto começa às 7h30. A oração não pode começar às 7h30. A oração tem que começar às 7 horas, terminar às 7h30 para começar o culto. Isso, então... E tem muitos aí que faz diferente. Se o culto começa às 7h30, eles começam a oração às 7h30. Então o culto vai começar às 8 horas. Quer ver a hora de oração? O certo é terminar a oração na hora de começar o culto. Então, vamos agora para o segundo tópico, que vai falar sobre o propósito do lugar santo. Então, nós vimos que o lugar santo, ele era um local de quê? Ele era um local de serviço, mas também era um local de adoração e reverência. Nós estamos falando aqui do lugar santo, tá? Adoração e reverência. Agora, qual era o propósito do lugar santo? Tinha-se como principal função o lugar santo, irmãos, ser o local onde os sacerdotes ministravam sacrifícios pelas diversas espécies de pecados cometidos pelo povo israelita. Ou seja, cada violação nacional, o sacerdote ele entrava no lugar santo e apresentava a Deus um sacrifício. Podia também ser uma violação individual. Então, como a gente consegue diferenciar o altar do holocausto, onde também eram oferecidos sacrifícios, com o lugar santo? O altar do holocausto, que também era um local onde eram oferecidos sacrifícios pela expiação do pecado, era um móvel que ficava no pátio do tabernáculo. Ali a pessoa voluntariamente ela se dirigia até o sacerdote com a sua oferta, um cordeiro macho de 1 ano sem mácula, e o levava para ser oferecido como sacrifício, de maneira voluntária. No lugar santo também era oferecido sacrifício, só que era sacrifício específico. A nação cometeu um pecado, cometeu um deslize, fez algo que não agradou a Deus. Então, o sacerdote, ele poderia entrar no lugar santo e oferecer um sacrifício pela nação. Ou se alguém cometeu um pecado que causou uma repercussão muito grande no meio do povo. Então, foi um pecado individual, no entanto, esse pecado ele ganhou proporções gigantescas de forma que se tornou um pecado conhecido. Então, o sacerdote ele poderia entrar no lugar santo e oferecer um pecado por aquele pecador que cometeu um determinado tipo de delito. Então, a diferença era a espontaneidade de quem oferecia o sacrifício, quem vinha para oferecer o sacrifício no lugar santo, no altar do holocausto, de maneira voluntária,
E o lugar santo já era casos mais específicos, tá? Então, nós também temos que entender que, além desse propósito no lugar santo de oferecer sacrifícios individual ou nacional, se assim a gente pode dizer, aquele local ele apontava para a santidade de Deus. Por quê? Porque era um local adequado para restaurar a vida do pecador diante de Deus. Era um local santo. Como todo tabernáculo era um local santo. Todo tabernáculo, ele era um local santo. E ali não era diferente. Porque no lugar santo, era um local onde o pecador ele iria ter a sua comunhão com Deus restaurada por intermédio do sacrifício. Sem sacrifício, a Bíblia vai dizer que sem derramamento de sangue não havia perdão, ou não há perdão de pecados. Então o pecador ele estava longe de Deus, ele estava afastado de Deus. Só que a partir do momento em que ele se dirigia ao tabernáculo e oferecia o seu sacrifício, ele voltava a ter comunhão com Deus. A sua comunhão era restaurada por intermédio do sacrifício. Então, o tabernáculo, bem como um lugar santo, era um local de santidade. O pecador não poderia se aproximar daquele local de uma maneira irreverente, conforme nós falamos. A apresentação dos sacrifícios não era perfeita nem suficiente, como registra a Epístola aos Hebreus, capítulo 9, do versículo 11 ao 14. Por quê? Porque era um sacrifício temporário. O que nós temos que entender na questão dos sacrifícios realizados no tabernáculo, irmãos, o que nós temos que, na realidade, o que nós temos que diferenciar entre os sacrifícios expiatórios pelos pecados do povo oferecidos no tabernáculo e o sacrifício expiatório pelos pecados da humanidade oferecido por Cristo na cruz do Calvário, é que o sacrifício do tabernáculo, ele era temporário. Ele não era definitivo. Ele não era perfeito. O pecador tinha que estar sempre oferecendo sacrifícios. Tinha que estar sempre indo ao tabernáculo, sempre oferecendo sacrifícios. Como se fosse uma renovação. Como se aquele sacrifício que ele fez tinha uma validade. Se assim a gente pode dizer. Isso no tabernáculo. Mas quando nós apontamos para Cristo, aí as coisas mudam. Porque o sacrifício de Cristo, ele é um sacrifício perfeito. O ato de Jesus morrer por nós, na cruz do Calvário, derramar o seu sangue em nosso lugar, para a expiação dos nossos pecados, foi um sacrifício definitivo. Ou seja, eterno, perfeito. Nós não precisamos ficar oferecendo sacrifícios a Deus para termos os nossos pecados perdoados, porque Jesus é o sacrifício perfeito. Glória a Deus. Então, há essa diferença que nós temos que levar em consideração, que no tabernáculo, o sacrifício ele não era perfeito, ele tinha sua validade. Tinha validade o sacrifício, mas não era o melhor. O melhor ainda estava por vir, que era Cristo. Tá? Por isso que quem está em Cristo, irmãos, tem o privilégio de poder entrar na presença de Deus. Nós vamos ver isso na próxima aula, que após a morte de Cristo, o véu do templo se rasgou. O que isso significa? Que o acesso do homem a Deus estava livre. Algo que não poderia acontecer no tabernáculo. Só que através da morte expiatória de Jesus, hoje nós temos esse acesso. Hoje nós temos. Hoje qualquer pessoa pode falar com Deus e ter a certeza de que ela é ouvida. Qualquer pessoa pode se dirigir a Deus e ter a certeza de que ele pode ser atendido. Por quê? Por que nós podemos nos chegar à presença de Deus, falarmos com Deus, termos uma proximidade com Deus e termos a certeza de que Ele nos ouve? Por quê?
Porque Jesus Cristo, ele ofereceu o sacrifício perfeito por nós na cruz do Calvário. Ou seja, Jesus, ele rasgou o véu que separava o nosso acesso a Deus. Quando rasga-se o véu, é como se Jesus estivesse abrindo as portas para que nós pudéssemos ter livre acesso a Deus. Hoje, nós não precisamos de sacerdotes como mediadores entre nós e Deus, porque Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote por excelência, conforme vai dizer o escritor aos Hebreus. Jesus, ele é o sumo sacerdote. Paulo vai dizer o seguinte, que nós só temos um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Jesus, ele é o nosso mediador. Jesus é aquele que abre-nos a porta do céu para que nós possamos chegar à presença do Pai e termos a certeza de que Ele nos ouve. Tem coisa mais maravilhosa do que isso? Tem coisa mais especial do que isso? De sabermos que temos um Deus que nos ouve, de um Deus que nos atende, de um Deus que pode dialogar conosco no momento em que nós quisermos. No tabernáculo, o homem, quando ele queria chegar à presença de Deus, ele procurava o sacerdote para fazer um trabalho de mediação. Ele não tinha acesso livre. O homem não poderia, de maneira espontânea, ir falar com Deus. Não, ele tem que passar pelo sacerdote. Hoje nós podemos fazer isso porque Jesus, ele faz esse meio de campo, se assim a gente pode dizer, entre nós e Deus. Então, isso aqui é maravilhoso no estudo do tabernáculo. Os irmãos entenderam o primeiro tópico? Sim. Você cá ficou alguma dúvida? Qualquer dúvida os irmãos podem perguntar. Os irmãos anotem as dúvidas que vocês têm. Anotem. Aí quando nós terminarmos o primeiro tópico, aí os irmãos façam as perguntas que nós respondemos aos irmãos. Bem? Vamos para a lição o tópico de número 2. As 3 peças que compunham o interior do lugar santo. Então, nós vimos no tópico anterior que o lugar santo era um local de serviço, um local de adoração, um local de reverência. E nós vimos qual era o propósito do lugar santo. Agora nós vamos ver quais eram os 3 principais móveis, só tinham 3. Quais eram os 3 móveis que estavam localizados no lugar santo, que estava dentro do tabernáculo? Haviam 3 móveis ali dentro. Vocês sabem quais são esses móveis? Que ficavam dentro do lugar santo? O incenso, o lugar santo e o lugar santíssimo. Não, incensário. Não, incensário tinha. Alguém mais quer falar? Não Zé Carlos, sabe? Tinha uma porta e 2 véus? Não. Eram os móveis, irmão. Nós estamos falando de um local que ficava dentro do tabernáculo. E dentro desse local haviam 3 móveis. Mas é do pátio ou lá dentro do tabernáculo? Dentro do lugar santo, que ficava dentro do tabernáculo, do lado do pátio. Os móveis eram, irmãos, 3 móveis. Gravem bem isso. O castiçal, está aqui na lição. Ó. Primeiro móvel, castiçal de ouro. Segundo móvel, a mesa com os pães da proposição. E o terceiro móvel era o altar do incenso. Ou incensário. Deixa eu ver se eu consigo encontrar uma foto aqui na lição que ilustra melhor isso daqui, ó. Na lição anterior, vê se a lição de vocês tem essa foto aqui, ó. Que é a minha do professor. Não tem não? Então, essa foto aqui, ó, ela ilustra, ó, se vocês quiserem passar para você ver aqui, passem números. Vocês veem, ó, aqui dentro tem um lugar santo. Aí no lugar santo vocês vão ver 3 móveis, o candelabro, a mesa e o altar do incenso. Você passa para o irmão ver.
Tá vendo aí, ó? Tem um lugar santo. Aí você vai ver aí 3 móveis aí dentro. Que a edição de vocês não tem, mas se tivesse seria bom a CPAD ter colocado isso aí. No segundo top, né? Segundo top, né? Essa foto que eu tô falando é da lição anterior. Ah, tá. Vê aí, irmão Wilson, na lição anterior. A cortina. Viu? Assim, não tem. Não tem também, né? A única foto que nós temos aqui mesmo é essa do pátio aqui. Entendi. Aí, ó, dentro ficavam os 3 móveis dentro do lugar santo. É que a lição do professor, ela tem alguns subsídios a mais que a lição do aluno não tem. Aí depois tem uma cortina e lá dentro, acho que é um lugar santíssimo, né? Aí tem... Isso. Aí, irmãos, o que acontece? Se vocês quiserem, quando for pedir a próxima lição, se vocês quiserem a lição do professor, vocês me avisam, tá? Se vocês falarem assim, ó, vou querer a lição do professor. Por quê? Porque a lição do professor, ela tem mais subsídios. É o mesmo assunto. Só que ela tem mais fotos, ela tem mais conteúdo, assim, pedagógico, subsídio teológico. Então, ajuda. Eu pensei que essa imagem vocês tinham na lição de vocês. Mas, voltando aqui para a nossa aula, irmãos, eu só mostrei essa foto para vocês terem uma noção de como que era o lugar santo. Era bom vocês estarem vendo, né? A CPAD tinha que ter colocado uma foto aqui do lugar santo, mas não botou. Mas bem, assim era, tinham 3 móveis. Vamos falar sobre esses móveis. O primeiro móvel era o castiçal de ouro, que está registrado em Êxodo capítulo 25, versículo 31 a 37. Como que era esse castiçal? Que era o primeiro móvel do tabernáculo. Ele era feito de uma só peça de ouro. Então ele era feito de ouro puro e sustentado por uma coluna central, de onde saíam 3 braços de cada lado. Essas lâmpadas eram interiormente alimentadas por dutos, nos quais havia uma mecha embebida no azeite, fornecendo dessa forma um combustível que, uma vez aceso, fazia o castiçal iluminar todo o ambiente, ou seja, as 7 lâmpadas produziam uma só luz. Para vocês saberem como que era esse castiçal, agora é só vocês voltar uma página. Voltem uma página na lição de vocês. Vocês estão vendo aí o castiçal? Tá vendo? Essa foto aqui, ó, é a foto do castiçal. É porque esse móvel, irmãos, ele não é algo assim que nós estamos habituados. Eu nunca vi isso aqui, alguém usar isso aqui, né? Já vi, né? Parece. Já viu, já? Não, fala assim, usar como um móvel, como algo para iluminar. A finalidade dele era iluminar. Ele é usar simbolicamente. Simbolicamente no púlpito. Assim, não, isso aí sim. Uns que faz um púlpitozinho dessa forma. A finalidade desse móvel, que ficava dentro do lugar santo, era iluminar o ambiente. Era a finalidade dele. Só que ele tem todo um significado simbólico, né? Nada no tabernáculo, irmãos, foi construído por um acaso. Não. Tudo aponta para Jesus. Tudo. Não tem nada no tabernáculo que foi construído por construir, ou que foi feito por um acaso no destino, não. Tem-se uma finalidade exclusiva. E esse móvel, ele também tem uma finalidade. Ele vai falar a respeito de iluminação. Isso te lembra o que, Jesus? Jesus disse o quê? Que ele é a luz do mundo. João 8,12. Ele disse o quê? Ele é apresentado como a luz do mundo. Então Jesus, ele é a luz do mundo. O candelabro, ele aponta para Jesus como sendo a luz do mundo. Ele, por sua vez, disse aos discípulos que vós sois a luz do mundo. Os discípulos, a igreja. Da mesma forma que o castiçal de ouro iluminava aquele ambiente escuro, Jesus é a luz que ilumina o que? Este mundo que está perdido, que está em trevas.
E a igreja também tem essa mesma função de iluminar. Jesus, ele é a luz do mundo, só que Jesus, ele deu a mim e a você, que somos a igreja, a tarefa de fazermos este papel, o papel de luz, o papel de iluminação, até a volta do Senhor. Porque somos chamados por um Cristo a iluminar o mundo, pregando o Evangelho com poder, autoridade e ousadia. Agora, irmãos, como é que nós vamos iluminar o mundo se nós andarmos em trevas? Se nós andarmos em pecado? Você é a igreja. Eu sou a igreja. Nós somos a igreja. Então, se nós queremos, irmãos, fazer o papel, cumprir com o nosso papel de igreja, nós temos que fazer o quê? Nós temos que andar na luz. Nós temos que ser exemplo. Nós temos que pregar o Evangelho, ganhar almas para o Senhor Jesus Cristo. Esse é o trabalho da igreja como luz, irmãos. A igreja não pode deixar com que as trevas venham apagar a sua luz. E como isso acontece? Quando o pecado passa a fazer parte da vida da igreja, da rotina da igreja. O pecado não pode, porque nós somos luz. A igreja tem que ser luz no mundo. A igreja, ela tem que fazer a diferença no mundo, irmãos. Nós não podemos ser mais uma igreja. Não. Porque, irmãos, o mundo está lotado de igreja. Existem igrejas para todo gosto. Para todo tipo de pessoa existe uma igreja. Se para você ter uma noção, existe até a igreja dos homossexuais, que é a da Landa Hoden, que é a Cidade de Refúgio. Igreja Cidade de Refúgio, da Landa Hoden. Homossexual, de gay, travesti. Então, igreja tem de todo gosto. Eu costumo dizer, irmãos, que existe igreja a gosto do freguês. Mas a igreja de Cristo, ela é diferente. A igreja do arrebatamento, ela é diferente. A igreja que vai morar no céu, ela é diferente. Ela é luz, irmãos, conforme nós estamos vendo aqui na lição. Ela é luz. A igreja do Senhor Jesus Cristo, irmãos, ela não é mais uma igreja. Não, porque igreja, para ser mais uma, tem várias. A igreja de Jesus é diferente. Ela é a igreja. Ela é a igreja. Gostei. Ela é a igreja. Ela faz o que Jesus ensinou. Ela é luz. Ela é luz, ela faz a diferença no mundo. Ela tem compromisso com aquele que a chamou. A igreja de Jesus, irmãos, ela prega a palavra. A igreja de Jesus ora. A igreja de Jesus evangeliza. A igreja de Jesus, ela realiza trabalhos sociais. A igreja de Jesus, ela tem compromisso com a santidade. A igreja de Jesus, ela não se contenta com este mundo pecaminoso aí fora. A igreja de Jesus, ela faz a diferença. Essa é a igreja de Jesus. Ela é luz. Dessa forma, ela vai ser luz. Agora, se ela for mais uma igreja, ela vai iluminar o quê? Nada. Ela vai iluminar o quê? Se ela é mais uma igreja. Se ela faz tudo que as outras fazem. Se ela não se resguarda, não se santifica, não adianta. Então nós temos que ser o quê? Uma igreja luz. Eu estou com um projeto no meu coração. Nós temos vários projetos. E um desses projetos, irmãos, que eu estou com esse projeto e eu quero, em nome de Jesus, poder colocar ele em prática em breve. De nós fazermos trabalhos sociais, irmãos. A igreja tem que ser social. Ela tem que interagir mais com a sociedade no sentido de oferecer um apoio, um suporte, de maneira que venha amenizar um pouco o sofrimento das pessoas.
muitos aí fora, irmãos, veem a igreja como um local de pessoas exclusivistas. Muitas pessoas veem a igreja como um local de pessoas que se consideram mais santas do que as outras, de pessoas isoladas e de pessoas que acham que são os donos da razão. Muitas pessoas veem a igreja como um local de pessoas egoístas, mesquinhas e que só olham para o seu umbigo, que só pensam em si. Eu quero desfazer um pouco esse paradigma. Eu quero desconstruir essa ideia. Desconstruir essa ideia que as pessoas têm da nossa igreja, da igreja. Eu quero fazer o contrário. Eu quero fazer igual Jesus. Eu quero andar na contramão, no paradoxo. Quero ir até essas pessoas. E eu estou com um projeto no meu coração, irmãos. E eu peço a oração dos irmãos para que Deus venha nos dar graça para nós fazermos um trabalho social, irmãos. Trabalho social. Um trabalho social no centro de Guarulhos, levando sopa, levando café da manhã, levando alimento, agasalho para aquelas pessoas que estão morando nas ruas. Entendo que isso, irmãos, é um trabalho que a igreja precisa se despertar para fazer. Porque, irmãos, se a gente pensar só em nós, irmãos, ficarmos pensando só, não, eu estou aqui dentro, está bom, estou dentro dessa igreja, debaixo desse teto, está quentinho, está muito bom, está muito maravilhoso. E não pensarmos nas almas que estão lá fora, como é que nós vamos estar demonstrando o nosso amor? Que tipo de igreja, vamos refletir aqui, eu estou partindo para uma aula teológica aqui, saindo da escola e partindo para a teologia. Que tipo de igreja nós somos? Que tipo de igreja você é? Que tipo de igreja eu sou? Que tipo de igreja nós somos? Será que nós somos de fato uma igreja que não somente prega, mas vive o amor? O que Tiago vai dizer? Que a fé sem obras, ela é morta. De que adianta você ter amor e não ter fé? Você não ter obras? Você não poder colocar em prática o seu amor? É morto. Eu quero, meus irmãos, se Deus permitir, com a ajuda dos irmãos e de muitas pessoas que eu já comentei, pessoas de outras igrejas que eu comento isso, elas falam, pastor, no dia que o Senhor fizer, conte comigo. Pessoas de outros ministérios que não tem nada a ver com o nosso ministério. Então, porque ninguém faz. Poucos fazem, raríssimos. Porque a gente só está preocupado, irmãos, com nós mesmos. Nós só quer saber de nós. Não, tá bom, estou quentinho. Irmão, pense comigo. Essa noite foi fria, mas nem começou o inverno. Imagina o inverno, irmãos, o frio que essas pessoas de rua devem passar. Irmãos, eu não sei, graças a meu bom Deus, eu não sei o que é dormir na rua. Nunca dormi na rua, nunca dormi a não ser numa cama. Nunca dormi em rede, para você ter noção. Não sei o que é dormir na rua, não sei o que é passar frio à noite. Mas eu me coloco no lugar dessas pessoas. Eu tenho aquilo que Jesus chama de íntima compaixão. Quando Jesus viu a mulher, a viúva de Naim, sepultar o seu filho, ele sentiu íntima compaixão, irmão José Carlos. O que significa? Ele sentiu a dor daquela mulher no mais íntimo do seu interior. Ele sentiu a dor dela. E eu me coloco no lugar dessas pessoas. Frio que elas devem passar, fome, abandono da família. Porque não é só a questão espiritual, tem toda uma questão social ali envolvida. Ali tem pessoas abandonadas, saíram de casa, jovens que saíram de casa, jovens que não vê a família tem mais de anos, pessoas excluídas da sociedade, discriminadas, pessoas que ninguém valoriza. Então a igreja tem que trabalhar nesse ponto, a igreja tem que entrar nessa área e mostrar para essas pessoas que há um caminho,
que há uma saída. Porque para elas não há. Quantas pessoas tinham moradores de ruas que tiram suas próprias vidas, irmãos? Que tiram suas próprias vidas em decorrência do meio a qual eles estão inseridos na sociedade. Então nós como igreja, nós temos que entrarmos, irmãos, nessa área e mostrar para eles que Jesus é o caminho, que Jesus é a saída, que Jesus pode tirar eles daquela situação. Basta eles quererem, basta eles darem o primeiro passo. Nós como igreja, irmãos, temos que trabalhar nesse sentido. Temos que procurar nos aproximar dessas pessoas. E como que nós nos aproximando? Indo até eles. Só que nós não podemos chegar até eles, irmãos, e levar somente a palavra. A palavra de Deus é essencial, é importante, é imprescindível. Mas se eu for pregar a palavra dele e falar, pastor, eu estou com fome, pastor. Eu sei que eu preciso ouvir a palavra, mas eu estou com fome. O que o senhor tem para dar para me comer? Pastor, eu estou com sede, eu estou com fome, eu estou com frio. Pastor, essa palavra aqui, ela não vai matar minha fome, não. Literalmente não vai. Mata a sua fome espiritual, no âmbito espiritual. Pastor, a Bíblia não vai matar minha fome, pastor. A Bíblia não vai me proteger do frio. Eu estou com fome, eu estou com frio. Eu quero alimento, eu quero cobertor. Aí é aí onde você entra. Você leva um alimento, uma sopa, alguma coisa, um alimento, leva um cobertor para proteger do frio. Aí depois que você oferece isso, o material, aí você vem com o espiritual. Leva o alimento, leva o cobertor, ajuda. Amigo, vamos pregar a palavra para ele. Jesus te ama. Jesus tem um plano na sua vida. Jesus Cristo, ele pode lhe tirar dessa situação. Ah, mas para mim não tem jeito. Tem jeito sim. Tem jeito sim. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus te ama. Independente de como você esteja, independente da sua situação, Jesus te ama. Ele pode lhe tirar dessa vida. E ali a pessoa está agasalhada com o cobertor que você levou, vai comer um alimento ali, vai ouvir a palavra e ela vai pensar o quê? Existe alguém que me ama. Existe alguém que se importa comigo. Esse alguém se chama Jesus. Eu vou procurar esse Jesus. Então, se Deus permitir, irmãos, eu quero poder colocar em prática. Quero poder também levar café da manhã. Se não levar sopa, mesmo café da manhã, cedinho, às 6 horas da manhã. Comprar um saco de pão aí, um saco de pão, comprar umas garrafas de café. Projeto é comprar umas garrafas de café grande, café, leite, enfim. Isso aí a gente compra no atacado, no açaí aqui, compra de atacado café, caixa de leite, pão, compra baratinho. E, irmãos, quando a gente fala isso, é tão impressionante como é que Deus faz, que a gente fica preocupado como é que a gente vai fazer isso. Mas quando a gente fala essas coisas, Deus toca no coração do povo de uma tal forma que do nada aparece pão, aparece manteiga, aparece leite, aparece café, aparece garrafa. Por quê? Porque é um trabalho que as pessoas querem fazer. É um trabalho que alegra o coração de Deus. É uma coisa extraordinária, irmãos. A gente fala desses projetos sociais e as pessoas, não, pastor, estamos juntos, eu vou dar isso, eu vou dar aquilo, tal. Quando você pensa que não, você já tem agasalho, já tem cobertor, já tem sopa. Deus dá um jeito, Deus manda, Ele providencia. Deus, Ele só quer de nós o nosso trabalho de ir levar. Porque Deus toca no coração do povo. Tipo, meu Deus, como é que eu vou comprar isso? Como é que eu vou comprar aquilo? Meu irmão, aparece. O povo, irmãos, a igreja, quer ver isso de nós. A igreja está cansada de ficar dando dízimo e não ficar vendo resultado. Dízimos e ofertas é para isso. Dízimos e ofertas dos irmãos é para ser revertido para a igreja. Qual é a finalidade do dízimo? Manutenção, é trabalho social, é escola dominical, é trabalho com as crianças, é evangelização. Para isso, o povo quer ver o resultado do dízimo. O povo está cansado de dar dízimo e não vê nada.
Eu dou um dízimo, mas eu não vejo nada, eu não vejo um trabalho social, eu não vejo um trabalho com as crianças, eu não vejo nada. Então as pessoas, quando elas veem que o dízimo, que a oferta delas está sendo aplicada na obra, o povo contribui, o povo dá. E Deus, Ele levanta pessoas com o coração disposto, aberto, irmãos, para investir nesses trabalhos sociais. Eu quero também poder investir em trabalhos com crianças, irmãos. Criança, eu tenho que ganhar criança para Jesus. Vocês têm uma noção, irmão José Carlos? Aqui a gente tem umas mesinhas de criança que eu comprei para a escola dominical, as revistinhas, os lápis de cor, sabe? Tudo bonitinho. Irmãos, as crianças são o futuro da nossa igreja. Irmãos, a gente passa, amanhã a gente vai embora. Quem que vai ficar no nosso lugar? As crianças. As crianças, irmão, ninguém dura para sempre, não. Eu estou aqui hoje, amanhã eu não estou. Amanhã está a geração de hoje. Então eu quero poder investir em trabalho com crianças, sabe? Trazer essas... Eu tenho tantos projetos para investir com crianças, irmão, sabe? Fazer tanta coisa. Missões, o meu sonho, isso é um sonho. Martin Luther King dizia: eu tenho um sonho. O meu sonho, irmãos, é que a nossa igreja pudesse sustentar um missionário no Oriente Médio. Isso é um sonho. Muita ousadia, mas é um sonho. Da gente poder sustentar um missionário lá no Iraque, no Afeganistão, está lá pregando o Evangelho, e a igreja aqui no Brasil está sustentando com oração, com suporte, porque não somente oração, tem que ter suporte, apoio, e a gente poder, irmãos, saber que nós estamos fazendo missões lá do outro lado do mundo. Está alguém lá nos representando a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério da Bíblia. Então, um sonho que eu tenho. Então, são trabalhos sociais, irmãos, projetos que nós temos para ser aplicado na Igreja do Senhor Jesus, que nós temos. E peço a oração dos irmãos. São apenas uns dos vários que eu tenho. Mas isso é ser uma igreja luz. Por que eu estou falando tudo isso? Porque a igreja tem que ser luz. Essa é a igreja do arrebatamento. É isso que Jesus quer de nós. Isso é uma igreja luz. Uma igreja que não se contenta em ficar parado dentro de quatro paredes esperando o povo vir. Vai até a rua, vai até o pecador, vai até o morador de rua, vai até a pessoa lá do outro lado do mundo, no Oriente Médio. Isso é luz. Leva a mensagem, leva o apoio. Então isso é ser igreja luz. Amém? Vamos para o próximo móvel, que é primeiro é o castiçal, depois tem a mesa com os pães da proposição. Essa mesa, irmãos, ela era feita de madeira de acácia e recoberta de ouro. Nela eram colocados os 12 pães que simbolizavam as 12 tribos de Israel. Tá? Estes pães, eles deveriam ser comidos pelos sacerdotes, a fim de que os ministrantes estivessem nutridos para exercer o ofício na presença de Deus. Olha que interessante. Os sacerdotes tinham que estar sempre bem alimentados quando eles fossem oferecer os sacrifícios, realizar seus trabalhos dentro do tabernáculo. Esses pães da proposição lembram-nos do que, irmãos? Apontando para Jesus. Também. Mas de uma linguagem simbólica, aponta para Jesus como o pão da vida. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Então vejam que tudo no tabernáculo tem um sentido, tem um objetivo, tem um propósito. Aponta para o Senhor Jesus. Nesse caso, a mesa com os pães da proposição, os pães, aponta para Jesus como o pão da vida. Como aquele que sacia a fome espiritual da humanidade. Jesus é aquele que sacia a fome da nossa alma. E a alma do homem, ela tem fome de Deus. A alma do homem, ela tem sede de Deus. A alma do homem, ela precisa de um alimento espiritual. E esse alimento, ele
é oferecida ao homem por intermédio da sua palavra. Jesus é o pão da vida. Ele é quem alimenta-nos quando pregamos a sua palavra. É por isso que aqui na nossa igreja nós damos uma atenção especial para a pregação da palavra de Deus. Por quê? Porque o que alimenta a alma espiritual do homem é a palavra de Deus. O que nos alimenta, irmãos, não é profecia, não é mensagens que massageiam o ego. O que nos alimenta não é prosperidade, saber que vai ganhar carro, que vai ganhar casa, que vai ganhar apartamento. Não é isso que nos alimenta a fome da minha alma. Não, isso daí a gente consegue trabalhando. Eu entendi assim. Eu não vou para uma igreja para ouvir falar que eu vou ganhar casa, que eu vou ganhar carro. Não, porque eu não estou na igreja para ganhar. Eu estou na igreja para adorar. Se eu quero ganhar uma casa, eu trabalho, levanto cedo, trabalho o dia inteiro, trabalho minha vida inteira, faço as minhas economias, e compro um terreninho, construo um cômodozinho, construo minha casa. Se eu quero ter casa, eu trabalho para ter casa. Eu não vou para a igreja em busca de casa. Se eu quero ter um carro, eu trabalho e compro um carro. Hoje você compra carro sem entrada e não sei quantas vezes. Para que eu preciso ir na igreja em busca de um carro? Não, vai no Bradesco, vai numa qualquer agência de carro, chega lá com a tua carteira de trabalho e você sai de lá dirigindo. Você tem um nome limpo? Tem. Então tira essa entrada. Pronto, se o problema é carro, é isso. A gente não vai na igreja em busca de casa, em busca de carro, apartamento. Não, apartamento você dá uma entradinha, pega o teu fundo de garantia. Pega o teu fundo de garantia, dá uma entradinha no apartamento lá, pega o negócio do subsídio do governo, do Minha Casa Minha Vida, isso, né? Minha Casa Minha Vida, usa lá, tira teu apartamento, meu irmão. O que isso tem a ver com igreja? O que isso tem a ver com adoração? E aqui é lugar de adorar. Aqui é lugar de adorar, aqui é lugar de buscar, aqui é lugar de entrar na presença de Deus. Você não tem que vir com esse sentido. Você pode orar. Aqui é um local de oração. Você pode buscar, Senhor, me dá uma casa, me dá condições de poder trabalhar, comprar uma casa, comprar um carro. Você pode orar. Jesus vai dizer o quê? Tudo quanto pedires em oração, crendo, recebereis. Creia, meu irmão. Amém. Quer orar? Ore, meu irmão, que Jesus pode te dar um carro. Ore. Eu não estou falando que Jesus vai. Ore que Jesus pode te dar um carro, pode dar uma casa, pode te ajudar. Não fique esperando cair do céu. Ore. Eu sou assim, irmão José Carlos. Eu sou muito realista. Eu estava comentando aqui na aula do curso de teologia, que existem 3 tipos de pessoas. Existe o pessimista, existe o realista e existe o otimista. O pessimista, tudo para ele vai dar errado. Nada para ele dá certo. Não. Se eu falasse desse projeto social aqui para o pessimista fala, não vai dar certo. Não vai dar, não tem como. É o pessimista, nada para ele. O otimista, tudo para ele vai dar certo, mesmo que tenha riscos. Não pode ter o risco que for. Vai dar, tudo vai dar, é o otimista. Já o realista, ele trabalha com a realidade. Ele faz uma mescla entre o otimismo, o pessimismo e o otimismo. Ele faz uma mescla. Vamos trabalhar, vamos fazer, vamos planejar, vamos trabalhar no sentido de nós conseguirmos. Ele faz cálculos, planos, projetos, sabe dos riscos que tem, sabe também das possibilidades que pode ter, mas ele trabalha dentro da realidade. Mas ele faz. Então nós, irmãos, temos que ser o quê? Pessoas que buscam a Deus, que não esperam as coisas simplesmente caírem do céu, que venhamos buscar ao Senhor nosso Deus, porque Deus ele pode nos abençoar. Pode. Por exemplo, eu estava desempregado. Há muito tempo. Aí o que foi que eu fiz? Eu fiz uns currículos e saí para entregar. E orei a Deus. Eu falei para Jesus, Senhor, o Senhor sabe que eu estou desempregado, o Senhor sabe que eu estou passando uma situação difícil,
estava muito difícil, as coisas, só minha esposa estava trabalhando, não tem o aluguel da igreja, o aluguel da minha casa, enfim. Preciso trabalhar, Jesus, abre uma porta de emprego para mim e tal. Foi o que eu fiz. Fiz os currículos, saí de manhãzinha cedo para entregar, que você pode sair para entregar currículo meio-dia, 2 horas. Eu não aprendi assim não, mas negócio de entregar currículo de tarde, o negócio comigo é tipo, não. Aí o camarada que vai receber o currículo fala, pai, esse cara devia estar dormindo até 10 horas para chegar aqui 1 hora dessa entregando currículo. Mas enfim, saí para entregar. Entreguei currículo na segunda, na quarta-feira, entreguei um currículo, na quinta-feira, fiz a entrevista, na quinta-feira estava empregado. Trabalhando. Eu esperei o emprego cair do céu? Não, eu fui atrás. Fui atrás. O problema nosso, irmãos, é que a gente espera muito as coisas caírem de bandeja na nossa vida. Crente gosta das coisas fáceis. Reparou? Crente, ele acha que ele não precisa trabalhar para comprar uma casa. Vai cair uma casa, a casa vai vir do céu e vai chegar aqui e toma. Um carro, não precisa trabalhar. O carro vai vir, alguém vai chegar aqui e vai dar a chave para ele. Toma a chave do seu carro. Então, nós, irmãos, gostamos das coisas muito fáceis. Eu não sou assim. Eu tenho fé. Eu acredito que Deus, Ele me ajuda. Ele me dá forças para mim ir atrás. Deus me deu sabedoria para fazer os currículos, me deu condições de poder imprimir, me deu condições de poder sair para entregar. Deus, Ele me dá as ferramentas. Toma as ferramentas. Ferramentas está aí, ó. O que você precisar eu te dou para você fazer. Mas vá atrás do emprego. Corra. Busque. Então nós temos que fazer o quê? A nossa parte. E Deus faz a parte dele. Eu entreguei o currículo, Deus fez a parte dele. Me guiou para o local certo, entreguei na mão da pessoa certa. Hoje eu estou trabalhando, graças a Deus. Graças a Deus. Mas fui atrás. Então, meus irmãos, nós temos que ir atrás dos nossos objetivos. Nós temos que batalhar, lutar, procurar conquistar, irmãos, porque Deus, Ele tem algo especial reservado para a vida de todos aqueles que buscam, que lutam, que trabalham, que vão atrás dos seus objetivos. E o último aqui para concluir, irmãos, que já deu o nosso tempo. Terceiro móvel, primeiro, segundo é a mesa com os pães. Terceiro móvel é o altar do incenso. O altar do incenso era identificado também como o altar de ouro, ou altar do cheiro suave, em virtude do perfume feito à base de plantas aromáticas que, queimadas sobre ele, exalavam um cheiro agradável. Esse altar também ficava diante do véu que dava acesso ao lugar santíssimo. Então, apontando para Jesus, mostra-nos que este móvel, ele mostra Jesus como sendo o intercessor da humanidade, do homem, que intercede por nós. Porque o altar do incenso, saía dele, era queimado dele um cheiro suave, um incenso, e aquele cheiro, quando subia a presença de Deus, ele era um cheiro suave que representava ali as orações do povo que eram feitas a Deus. Deus, Jesus, é aquele que ouve as nossas orações, Ele é aquele que intercede por nós, é aquele que está sempre atento ao nosso clamor quando nós buscamos a sua face. Esse é o nosso Jesus. Então vejam que cada móvel do tabernáculo, eles possuem um objetivo específico. Todos os móveis do tabernáculo, do lugar santo, do pátio, do lugar santíssimo, todos eles têm uma mensagem para nos dar. Todos eles apontam para o Senhor Jesus Cristo, que veio a este mundo, que morreu pelos nossos pecados, que ressuscitou ao 3º dia, e hoje vive e reina para todos sempre. Amém, irmãos?